Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Bom dia a todos, chegamos a mais um final de semana e ainda circula a notícia sobre a venda de mando de campo do Fortaleza para a equipe do Palmeiras. A gente recorda que o Palmeiras comprou um mando de campo da Juazeirense em 2022 e venceu a equipe por 2-1 até do Juazeirense da Bahia, com gols até do Danilo e do Rafael Veiga. E em 2026, já na Copa do Brasil desse ano, a Jacuipense vendeu o mando de jogo de volta, que foi realizado no estádio do Café, e o Palmeiras goleou por 4-1. Tá? O Palmeiras adora comprar mando de campo. No nosso entendimento, a mais responsável por toda essa situação é exatamente a CBF, que deveria ter proibido esse negócio de venda de mando de campo, porque é coisa, na minha opinião, de time pequeno que vende mando de campo, tá? Vender o mando de campo, isso abre um precedente até para vender o jogo. Assim seria, né? Bom, a questão é que os clubes entram numa rota de endividamento que acabam fazendo esse tipo de negócio em detrimento do torcedor, que poderia ir ao seu estádio. E o time deixa de jogar no seu estádio, no estádio onde ele está habituado, com o calor da sua torcida, um jogo mata-mata que revela uma possibilidade de avançar para outra etapa. Mas, ao contrário do que muitos pensam, eu penso diferente, que não deveria ser dessa forma para se equacionar, para se conseguir, tá, resolver problemas de ordem financeira. Mas mudando um pouco de assunto, hoje teremos a sequência dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B e o Ceará estará em ação mais uma vez nesse confronto contra a equipe do Goiás a partir das 8 da noite no estádio da Serrinha. Antigamente os clubes de Goiás jogavam, principalmente Goiás, jogava no Serra Dourada, um grande estádio, mas prefere jogar agora no estádio de sua propriedade, da Serrinha, assim como o Atlético Goianiense também joga no seu estádio. E é um dos jogos mais importantes da 16ª rodada, duelo marca a estreia dos treinadores, o Moza já na equipe do Goiás e o Daniel Paulista, que estava no Goiás, veio para o Ceará. Houve uma espécie de troca, não combinada, aumentando ainda mais a expectativa para o jogo de hoje. Portanto, os momentos das duas equipes, o Goiás joga em casa, tentando se aproximar do G4, com o técnico Moza, que deve manter a base da equipe priorizando posse de bola, intensidade na marcação, como ele costuma fazer. Lá ele tem o trio Lucas Lima, Jean Carlos e Cadu, e é o principal responsável pela criação ofensiva da equipe. Já o time do Ceará vive um momento de, como o próprio técnico Daniel Paulista disse, reconstruir, começar do zero, após a troca do comando. E ele estreia buscando aí uma maior organização defensiva nas transições rápidas. A equipe tem o retorno do zagueiro Éder, mas ainda continua com os desfalques importantes como o Zanocelo, o Alano e o jogador Gilmar. Os prováveis times, tá? Na nossa análise tática, o time do Goiás deve atuar talvez um 4-2-3-1, pode ser um 4-3-3, há muitas variações dentro da partida, né? Buscando controlar a posse de bola desde o começo. Tem o jogador Lucas Lima, que atuou pelo Fortaleza, passou pelo Sport. Hoje ele está aí no Goiás como o organizador no meio-campo, procurando aquelas inversões
para abrir a defesa do adversário. Os laterais apoiam bastante para gerar superioridade ali pelos lados do campo. Já o time do Ceará, com a bola, o Daniel Paulista deve montar um time mais compacto. Por característica, ele gosta também de provavelmente utilizar um 4-2-3-1 com as linhas mais compactas, mais próximas, e a ideia deve ser uma defesa bem protegida do time do Ceará, para não sofrer mais gols, ter uma recuperação rápida da bola e tentar em ataques de velocidade, principalmente explorando o Melk pela direita, o Mateuzinho pela esquerda, pelos lados do campo, onde o jogo pode ser decidido. Pode ser favorável ao Goiás, tá? Porque vai colocar no jogo uma pressão inicial, tentando, motivado pela torcida local, tá? Com maior volume de jogo. Vai tentar fazer isso para controlar no meio campo, enquanto que o Ceará deve explorar mais os contra-ataques, sabe-se lá como, né? Na bola parada, e ter aquela defesa mais sólida, com eficiência, e tentar aí, quem sabe nas poucas oportunidades criadas, surpreender a equipe do Goiás, que tem jogadores conhecidos, o Lucas Lima, já falei, Jean Carlos, Cadu. O Ceará tem o Melk, tem o Mateuzinho, o Richard deve continuar no gol, deve ser bastante exigido na partida, é o que a gente imagina. E para sair de Goiânia com um bom resultado, o novo treinador do Ceará deve manter o time bem compacto entre defesa e meio campo, evitando aqueles espaços para os jogadores que pensam o jogo no meio campo do Goiás, como o Lucas Lima, e acelerar um pouco a saída de bola, né? Depois de tentar recuperar a bola com mais rapidez e aproveitar o máximo das bolas paradas. No prognóstico do jogo, tecnicamente o Goiás leva uma pequena vantagem, na nossa opinião, para atuar no estádio da Serrinha por ter um elenco mais adaptado ao modelo de jogo. No entanto, a estreia do Daniel Paulista pode trazer um efeito positivo ao time do Ceará. Aquela motivação de um técnico novo. Assim como o Goiás também tem aí o Mozart, né? Tá certo? E as probabilidades aí o Goiás está colocado por muitos como favorito, né? Mas eu vejo essa partida, um jogo equilibrado e, digamos assim, com poucas oportunidades de gols, e tem tudo. Esse jogo tem cara de empate, pode ser que não, tá? Eu não gosto muito de dar uma de palpiteiro, mas esse jogo tem cara de empate, de muito equilíbrio. Vamos acompanhar para só então, após o jogo, a gente fazer aqui a nossa avaliação. Vamos trazer agora, numa sonora, o Bruno Mendes falando de Copa do Mundo, falando principalmente da seleção brasileira que enfrenta a Noruega domingo, amanhã, portanto, com uma chance de vencer a partida e passar para a próxima fase. Ontem foi a vez da Argentina passar pelo Cabo Verde, pela seleção de Cabo Verde, vencendo na prorrogação. Foi um jogo duro, um jogo difícil, que exigiu muito empenho físico das duas equipes, principalmente da Argentina, que já tem jogadores mais veteranos na sua seleção e sofreram muito com isso. Hoje é a vez de acompanharmos a França contra a equipe do Paraguai. Paraguai que tinha jogadores no passado, né? A gente lembra muito bem da Copa de 98, que a França venceu, tá? Se preparou para ganhar aquela Copa. Quem não lembra, né, aquele episódio que envolveu Ronaldo Fenômeno, tá certo? E naquela ocasião a França enfrentou o Paraguai. O técnico do Paraguai era Carpegiani, que tinha também o Chilavert no gol, o Gamarra, o Assi, o Acunha,
Rivarola, Cardoso, Ayala. Era um time muito compacto, um time de bons jogadores tecnicamente. E havia também aquela decisão, gol de ouro, né? A morte súbita que a FIFA estabeleceu e depois não deu continuidade. Eu vejo e dou aqui a minha opinião, tá? Muito subjetiva, que prorrogação numa competição como a Copa do Mundo, bastante pegada, bastante disputada, não deveria haver prorrogação. Deveria sim voltar a essa ideia do gol de ouro, né? Do morte súbita. Estabelece a prorrogação, quem fizer o gol primeiro vence. Quem fizer o primeiro gol vence a partida. Seria mais ou menos por aí. Porque infelizmente eu considero essa prorrogação, você joga 90 minutos e mais 30. É uma verdadeira estupidez, tá? Vamos ouvir o Bruno Mendes para a gente finalizar aqui o nosso episódio de hoje. O Brasil encara a Noruega no próximo domingo a partir das 5 da tarde no MetLife Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A vitória coloca os brasileiros nas quartas de final da Copa do Mundo. Atacante Matheus Cunha fala do duelo contra o norueguês Haaland. Eu acho que o Haaland ele é um grande jogador, já demonstrou isso em todos os momentos assim, que ele teve a oportunidade. Desde do Borussia Dortmund eu acompanho bastante. Contra ele agora eu tenho muitas oportunidades de jogar contra. Joguei também na Alemanha, agora na Inglaterra. Então a gente tem um relacionamento saudável, sempre nos cumprimentamos assim pós-jogo e sabemos o quanto cada um pode ser muito importante dentro das suas equipes. E eu acho que não vai ser diferente dentro da seleção. Acho que o Haaland e eu acho que o ataque de vocês é muito, muito forte. Eu acho que tem tantos jogadores que a gente conhece e tem um convívio, como eu já falei, de quase todos os finais de semana, de ter jogado contra. Então acredito que a gente tem que estar focado não só para ele, mas para muitos jogadores da seleção norueguesa que tem uma arma muito forte. Apesar do mistério de Carlo Ancelotti, o Brasil pode ir a campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos, ou Gabriel Martinelli, ou Hendrick, Vini Júnior, Matheus Cunha e Ryan. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Pois bem, só recapitulando, a França venceu o Paraguai exatamente com um gol de ouro marcado pelo zagueiro Laurent Blanc, tá certo? Em 98. Mas vamos agora finalizar agradecendo a todos. Se você gostou do nosso episódio, comente com seus amigos e amigas, publiquem nas suas redes sociais, nos ajudem a continuar com o nosso podcast. É isso aí, valeu! Brasil!